Então, o tema dessa mensagem é pimenta nos olhos. O bispo até ri de mim com esses temas engraçados. Mas, irmãos, eu quero aqui no decorrer dessa mensagem que nós possamos aprender do Senhor. Tire aquilo que for de proveito para você e cresça, cresça. Cada momento da mensagem, eu particularmente acho que é um momento que nós estamos e vamos crescendo. Amém, irmão? Crescendo em Deus. Então, Gênesis capítulo 37, verso 1 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de seus irmãos, pastoreava o rebanho com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José, quer dizer, Jacó gostava mais de José, que já foi transformado aqui, amém, irmão? Do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguia falar com ele amigavelmente. Queridos irmãos, o que é isso aqui? Pimenta nos olhos dos outros parece refresco, amém, irmãos? Isso significa, irmãos, que os problemas, as tempestades que atingem os outros, que atinge o vizinho, que atinge o nosso amigo ou parente, a gente diz: olha, não se preocupe. Nós imediatamente entramos como conselheiros. Isso é ruim? Não. Nós damos uma palavra motivadora. Nós dizemos para essa pessoa: não se preocupe. Nós dizemos para essa pessoa: olha, tudo vai dar certo. Nós dizemos para essa pessoa: não deixe se abalar. Nós dizemos para essa pessoa: isso faz parte da vida. Agora, irmãos, quando isso acontece conosco, irmão, aí é muito diferente. Às vezes nós reagimos, irmãos. Obrigado. Às vezes nós reagimos, querido irmão, como se Deus não existisse. Às vezes nós nos comportamos como se Deus não existisse, como se Deus não está nem aí para a nossa luta, para a nossa dor, para os nossos problemas. Ô meu irmão, Deus está aí sim, amém, irmãos? Deus se importa com cada um de nós, sim. Deus se importa com seus filhos. Será se Deus não se importava com tudo que estava acontecendo com José? Sim, Deus se importava. Deus se importa. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, com ar de alegria, dizendo para ele assim: meu irmão, Deus se importa com você. Oh, glória a Deus. Levanta a sua mão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa comigo. Obrigado, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor se importa comigo. Queridos irmãos, muitos perdem completamente o controle e caem num poço de desespero, agindo como qualquer pessoa que vive sem a proteção de Deus. Irmão, Deus está nos protegendo em toda e qualquer situação. Queridos irmãos, o grande problema é que ainda nós não aprendemos a enfrentar os desertos da vida sem perder a esperança e a confiança. É isso que às vezes impede de nós crescermos e avançarmos em toda e qualquer área das nossas vidas, irmãos. Normalmente nossa fé, ela vai junto com a enxurrada de problemas, de dificuldades que acontecem conosco. Mas, meu irmão, quando nós temos a palavra de Deus como bússola, quando nós temos a palavra de Deus como diretriz, quando nós temos a palavra de Deus como manual da vida, e aí eu quero abrir um parênteses,
Por que que às vezes nós nos desesperamos? Por que que às vezes nós entramos em pânico? Porque nós não estamos estudando e nem lendo a palavra do Senhor. Porque nós não estamos vendo, porque nós não estamos conseguindo enxergar, porque nós não estamos nos alimentando com a palavra de Deus. Porque quando nós estamos nos alimentando com a palavra de Deus, podem vir qualquer tipo de tempestade, nós vamos com nossos olhos para a Bíblia e dizemos: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me fortalece. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, a história de José nos fornece pistas importantes. Qual foi o segredo para esse homem, para esse jovem aguentar tudo que ele enfrentou, pastor? O que devemos fazer para não sermos consumidos pelos problemas, pelas dificuldades que nós enfrentamos? Primeira coisa, irmãos, sabemos que há pessoas que não conseguem superar as tempestades que abalam a sua vida. Mas por outro lado, graças a Deus, existem pessoas que vivem cercadas de problemas, que vivem cercadas de crises, no entanto conseguem dar a volta por cima. Quantas pessoas conseguem dar a volta por cima? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 16, verso 33, que o Senhor traz algo tremendo, uma afirmação: no mundo tereis aflições. Neste mundo tereis aflições. Jesus não está só fazendo uma colocação, Jesus está afirmando: todo ser humano, todos nós, neste mundo teremos aflições. Todos nós passaremos por problemas, todos nós passaremos por crises. Mas a minha pergunta para você hoje é: como tem sido a tua reação diante disso que você está vivendo? Como tem sido a sua reação diante das dificuldades que você tem encarado nesse tempo? Como tem sido? Me responda, meu irmão. Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido o seu coração? De que maneira você tem enfrentado tudo isso? De que maneira você tem encarado isso? Olhando para a crise ou olhando para o Deus, autor e consumador da nossa fé? Amém, irmãos? Então não se preocupe, descansa no Senhor. Então, amados irmãos, no mundo tereis aflição. Qual que é esse mundo então? Que mundo é esse? O nosso trabalho. Eu me refiro à nossa casa. Eu me refiro ao nosso convívio, o nosso mundo, o nosso universo. E quando acontece de afetar o nosso universo, irmãos, aí que a situação começa a complicar. Queridos irmãos, ouça bem, precisamos aprender a viver mesmo com pimenta nos olhos. Amém, irmãos? Um dia os meus olhos e os olhos da minha esposa foram apimentados. Recebemos várias palavras de conforto, amém. Um dia os olhos da irmã Nora Neide foi apimentado. Um dia os olhos de muitos da minha mãe foi apimentado. Um dia os olhos de muitas pessoas que perderam o ente querido foi apimentado. Um dia os olhos de cada um vão ser apimentados. Mas como tem sido a sua reação diante disso? Como tem sido o seu coração diante disso, irmãos? Murmuração, questionamento, ou dizendo para o Senhor: pausa o teu bálsamo sobre os meus olhos, para que eu veja a glória do Senhor na minha vida, para que eu veja a glória do Senhor na minha casa, para que eu possa ver a glória do Senhor se manifestar, mesmo com pimenta nos meus olhos, mesmo passando lutas, mesmo passando dificuldades, eu quero olhar e ver a tua glória dentro disso. Amém, irmãos? Amém ou não?
Fala para o seu irmão que está do seu lado: meu querido irmão, mesmo com pimenta nos teus olhos, olhe para o Senhor. Mesmo com ardência nos seus olhos, mesmo lagrimando de dor, não pare de sonhar, não pare de buscar a Deus, não pare de clamar a esse Deus. Oh meu irmão, talvez está doendo, talvez está difícil para você, talvez você não consegue ver luz nessa situação, mas não deixe de sonhar. Não importa o que você está vivendo hoje, o que importa é o que Deus vai fazer com você amanhã. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu tenho uma boa notícia para você: tem que amanhecer na tua vida. Vai amanhecer no teu casamento, vai amanhecer nos teus filhos, vai amanhecer no teu contexto espiritual, vai amanhecer nas tuas finanças. Essa tempestade não pode durar a noite inteira. Isso não é para a sua derrota, isso é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Aleluia. Sabe por que houve pimenta nos olhos de José? Porque Deus estava gerando naquele homem um governador do Egito, irmãos. Sabe por que tem pimenta nos teus olhos? Porque está gerando em você um líder, um homem de Deus, uma pastora, um pastor, um pai ungido, uma mãe ungida, um filho ungido na presença do Senhor. Diga para o seu irmão: você não é qualquer coisa não, irmão. Diga para ele: você não é feito de barro comum, você é feito de um barro especial. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória ao Senhor dos exércitos. Então enxuga os seus olhos, mesmo nas ardências desta vida. Olhe para o Senhor. Vá para o teu quarto e diga: meu Deus, eu não aceito essa situação, eu não concordo com isso, porque a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio que amanhã pode ser um dia da sua vitória. Eu creio que amanhã o Senhor pode derramar bênçãos de maneira na sua vida, que você pode entrar nessa igreja aqui no próximo domingo saltando e dizendo: meu Deus, obrigado, porque a ardência nos meus olhos passou. Amém? Então pimenta nos olhos dos outros parece refresco. Eu sei, irmãos, o que é ter pimenta nos olhos. Não há história melhor que a de José para nos ensinar como viver com a presença e ardências causadas pela pimenta. No verso 4, irmãos, diz assim: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Sabe aonde José sentiu a primeira ardência nos seus olhos? Aonde? Dentro de casa. Dentro da sua própria casa. A Bíblia diz que os irmãos de José o odiaram, irmãos. Então eu imagino uma pessoa, para causar ódio no outro, ela tem que ter feito algo muito ruim, sim ou não, irmãos? E eu te pergunto: onde é que está na Bíblia escrito que José fez algo de mal para os seus irmãos? Por que esse ódio tão grande? Por que essa raiva? Por que esse ódio de José? Porque ele era sonhador? Porque ele tinha chamado? Porque ele tinha princípios? Porque ele não concordava com seus irmãos? Pelo que eles faziam, pelo comportamento deles? Porque ele era dedo duro, entregava para o pai? Por que essa ardência? Por que esse ódio? Irmão, sabe por quê? Porque o seu pai lhe fez uma linda capa, e a Bíblia diz que era longa. Sabe o que causou no coração desses irmãos? Ciúme.
Ciúme. A única explicação que eu encontrei para esse ódio tão grande, ciúme. E o verso 11 diz o seguinte: assim seus irmãos tiveram o quê? Ciúme dele. Ciúme de José. O mais novo. O mais pacato talvez. O que eles faziam dele, bola. Jogava para um lado e para o outro. Ciúme de alguém inofensivo. Ciúme de um irmão de sangue. Mas porque era amado. Sabe por que esse ciúme gerou? Porque esses irmãos levavam a sua vida espiritual de qualquer jeito. E aí começam a dizer ao santão. Isso aconteceu até com os discípulos, irmão de Jesus. Quando Pedro quis sair do barco, quando Pedro diz: Jesus, manda eu até ir o Senhor, se é de fato o Senhor. Eu fico imaginando, pastor Davi, o coração dos outros discípulos. Vai, bonzão. Vai, Pedrão. Tu é o tal mesmo, vai. Ninguém deu uma palavra para Pedro. Mas ele disse: Senhor, se é o Senhor, manda até ir ao Senhor. E Pedro, me segura aí. E Pedro, eu fico imaginando, irmãos, Pedro na ponta do barco, testando se era firme a água. Aí ele sentiu firmeza. Ele pulou do barco. E aí os outros: vai, santão. Aí quando viram Pedro dando o primeiro passo, vão ficar boquiaberto com a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Se é o Senhor, manda que eu vá. E eu tenho uma boa palavra para você nessa noite. É o Senhor que está dizendo: sonha. Sonha com a tua família. Sonha com o teu casamento. Sonha com a sua geração. Sonha com a sua célula. Sonha, sonha, sonha. Porque é o Senhor quem vai te fazer andar sobre as águas, em nome do Senhor. E se as águas não forem firmes, Ele vai abrir o mar e você vai passar em seco, irmão. Mas de uma coisa é certa: o Senhor está com você. Amém, irmãos? E eu fico imaginando que daquele momento em diante, o ciúme com relação a Pedro acabou. Porque Pedro pisou, o único que andou sobre as águas, nem que seja 2 pés, eu não quero nem falar que ele afundou. Porque na tua cabeça: pastor, ele deu até 2 passos, mas afundou, tu já deu menos 1. Pedro deu 2. Amém, irmão? Você já testou andar nas águas? Eu já, mas não andei. Afundei logo. Mas é o único, irmãos, na história e até hoje. Pode ser que amanhã você ande, você pode ser o segundo. Mas Pedro andou sobre as águas. E é isso que me atrai nesse texto. Ele andou sobre as águas. Ele andou sobre a ardência dos olhos. Ele andou com pimenta nos olhos, mesmo diante da crítica e do ciúme. Então José também venceu. Amém, irmão? O carinho do seu pai desencadeou um sentimento de revolta nos demais irmãos, nos demais filhos. O ciúme dos irmãos apimentou a vida de José e ele acabou por ser vendido, afastado da família. Porque o ciumento tem essa atitude: afasta as pessoas, afasta. Ou ela afasta, ou ela se afasta das pessoas. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Não deixe, não nutra esse sentimento de ciúme no teu coração. Diga todos os dias: aqui no meu coração não tem vez. O meu irmão vai crescer, o meu irmão vai crescer, o meu irmão vai crescer, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Diga amém. O ciúme tem dividido famílias. O ciúme tem atrapalhado muita gente. Mas em nome de Jesus Cristo,
o Senhor está nos dando um coração de conciliadores, de homens e mulheres, e quer ver o irmão crescer. Amém? Que torce pelo crescimento do irmão e não pela derrota do irmão. Que torce, que ora, e põe a boca no pó e diz: meu Deus, levanta este irmão de maneira poderosa. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Diga amém. Outra coisa, vamos pensar um pouco como igreja. Será que isso tem acontecido ou acontece conosco, irmão? Graças a Deus aqui não tem ninguém ciumento. Aleluia. Aleluia. Como é, pastor, que eu posso pingar um pouco de molho de pimenta no olho do meu irmão? O texto diz o seguinte no verso 4: e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Irmãos, o adjetivo amigável significa conciliador, amistoso, acolhedor. Quando deixamos de falar amigavelmente com nosso irmão, nós estamos apimentando a vida dele. Amém, irmãos? Ouça bem, vamos viver de maneira amigável, vamos estar unidos todo o tempo. Amém? Nós somos, afinal de contas, uma família de Deus. Aleluia. Vamos virar a mesa ainda este ano. Sabe, irmãos, não fique, não deixe para amanhã, não jogue debaixo do tapete, mas vamos viver de maneira amigável, para que haja em nós um espírito manso e amigo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Outra coisa importante, José sentiu os olhos apimentados quando insistiu em ser fiel ao seu patrão. Olha o que diz Gênesis 39, verso 7 até o 9. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que ele tem deixou os meus cuidados. Verso 9: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Queridos irmãos, José sentiu os olhos apimentados quando ele insistiu, preste atenção nisso aqui, irmão, quando ele insistiu em ser fiel ao seu patrão, a ser fiel ao seu senhor, a ser fiel àquele que lhe dera a casa para administrar. Sabe qual foi o respaldo? Sabe qual foi o resultado dessa fidelidade de José? Diga comigo: cadeia. Cadeia. José foi preso. A Bíblia diz, querido irmão, no verso 20, que Potifar mandou buscar José e lançou no cárcere. Mas, queridos, José tinha sido fiel. José não tinha tocado na sua esposa, na esposa de Potifar. Mas mesmo assim, José foi lançado no cárcere. Queridos, o grande problema, e essa é um lembrete nas nossas vidas, vou dizer um detalhe nessa história: José estava sozinho. Naquele momento José estava sozinho. Talvez seja, ou talvez tenha sido, melhor dizendo, um plano da esposa de Potifar. Mandou os funcionários embora, mergulhou-se num perfume, porque a mulher egípcia não banhava, se banhava de perfume. Agora imagine aquela mulher bonita, perfumada, diante de José, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém. Como diz o jovem, ele tinha que cair de boca.
Mas sabe o que José fez? Correu. José se manteve fiel a Deus. Porque, irmãos, a grande questão aqui é: se eu sou fiel a quem eu não vejo, eu posso ser fiel a quem eu vejo. A consequência, e pode ser o inverso: se eu sou infiel a quem eu vejo, eu me torno infiel a quem eu não vejo. Mas se eu sou fiel a quem eu vejo, eu sou fiel a quem eu não vejo. E José, irmãos, permaneceu firme. O grande problema é quando você está sozinho lá no volante do carro, suspende os vidros e diz: vou colar até 120. Você está sozinho. O grande problema é quando você está diante da tela do computador sozinho. O grande problema é quando você se encontra sozinho. E aí você mergulha no pecado. E aí, meu querido irmão, a ardência não vai ser só nos olhos, mas vai ser no coração, na alma e na vida inteira. José pensou nisso. E isso aqui é um detalhe importante, irmãos, para que nós possamos entender. Hoje essas situações têm cores um pouco diferentes. As oportunidades surgem aonde, pastor? Quando nós agimos de modo desonesto. Quando nós somos desonestos. Quando o comerciante tira a etiqueta de validade e coloca uma etiqueta que está vencida e coloca uma etiqueta que vai vencer depois. Quando a pessoa age desonesto. Quando o comerciante tem condições de vender um preço e vende outro. Quando mente para o seu discipulador. Quando é desonesto com atitudes. Hoje nós temos outras cores, por exemplo, pensar em lucros fáceis. Hoje nós temos também outras cores, enganar quem confiou em nós, negligenciar os valores espirituais. Não negocie a sua fidelidade. Diga para o seu irmão que está do seu lado isso. Não negocie a sua fidelidade, meu irmão. Diga para ele: continue fiel. Diga para ele: continue fiel. Mesmo se as ardências nos seus olhos forem intensas, continue fiel. Continue fiel a Deus, porque o Senhor sempre será fiel a conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ouça, proteja-se, não exponha seus olhos à pimenta desse mundo, irmãos. Você entendeu isso? Diga amém. E por último, irmão, José ainda experimentou uma pitada de pimenta quando semeou o bem e colheu ingratidão. Olha o que diz o verso 14 do capítulo 40. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Queridos irmãos, observe que José chama o copeiro e diz para ele: olha, você vai ser solto daqui. Faraó vai te exaltar de novo. Faraó vai te colocar de novo para estar servindo a ele. Mas lembre-se de mim quando tudo estiver indo bem com você. Queridos irmãos, José não jogou nenhum fardo sobre aquele copeiro. José não jogou nenhuma responsabilidade arriscada na vida daquele homem. Ele simplesmente disse: quando tudo estiver indo bem, lembre-se de mim. Queridos irmãos, e o mais interessante que eu acho aqui é que José não estipulou prazo. Ele não disse: olha, você tem 10 dias, você tem 5 dias, você tem 15, 20, 30 dias para falar o meu respeito para Faraó. Ele não estipulou nenhum prazo. Apenas pediu que lembrasse dele. E o que aconteceu, irmão? O que aconteceu? O copeiro esqueceu
de José. Diga para o seu irmão: eu posso até esquecer de você, irmão. Eu aqui de antemão já te peço perdão. Mas Deus jamais esquecerá de você. Amém, irmãos? Glória a Deus. O esquecimento é como pimenta nos olhos, irmãos. O esquecimento arde. O esquecimento dói. O esquecimento incomoda. E eu vou ser um pouco mais profundo. O esquecimento violenta o espírito. O esquecimento. E muito nós somos fáceis de esquecer do que Cristo fez na cruz por nós. Nós esquecemos com muita facilidade daquilo que Jesus fez. Quando nós valorizamos um problema, quando nós damos credibilidade a uma circunstância adversa, nós estamos esquecendo do que Cristo fez na cruz do Calvário. E isso, irmãos, é terrível. Alguém aqui já passou a sua data de aniversário que alguém esqueceu de você? E deixa eu só fazer uma estatística. Levanta a mão aqui agora, por favor. Misericórdia. Quanta gente que está com pimenta nos olhos. Hoje é aniversário do Jair, né, Jair? É hoje, né, Jair? Quem está aniversariando hoje? Além do Jair. Tem mais alguém? Parabéns para você. Isso é terrível, irmãos. E isso fica para mim, como discipulador, também um alerta, um tapa na minha cara. Irmãos, como dói quando alguém esquece do que a gente já fez, principalmente. Graças a Deus que nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Não guardamos ressentimento e nem podemos. Mas vamos ser um pouquinho natural. Sabe, irmãos, isso é terrível. Esquecer, eu vi uma história uma vez de um pastor que ele é muito famoso, não vou dizer o nome dele não. Mas ele, no início do casamento, naquela empolgação de ir para o culto, ele conversando com a sua esposa, era só os dois conversando, conversa vai, conversa vem, e se arrumando. E ele pega a chave do carro, tranca o apartamento, liga o carro, chega na igreja e diz: esqueci algo. Esqueceu a esposa trancada. Você está rindo, né? Ela disse o seguinte: ele vai ter que lembrar de mim. Irmãos, o negócio não ficou bonito para ele. Mas, queridos irmãos, lembre-se todos os momentos que Jesus morreu na cruz. Não fui eu, não foi o pastor, não foi o líder, foi Jesus. Lembre-se que o Senhor deu a sua vida para que nós vivamos uma vida abundantemente. O Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário para que eu e você vivamos felizes, em paz, com alegria no nosso coração. Amém, irmãos? Não seja ingrato, seja grato todas as manhãs. É terrível quando a pessoa já amanhece o dia azedo. É terrível quando a pessoa já coloca os pés no chão reclamando. Queridos irmãos, agradeça. Ninguém aqui está dormindo num colchão de capim. Os nossos pais dormiam num colchão de capim e diziam graças a Deus por esse capim.
Você hoje dorme num colchão de espuma, mesmo que seja furado, mesmo que só caiba você naquele espaço, mas mudou. Hoje tem gente que dorme num colchão ligado no magnético, fazendo massagem. Glória a Deus, é meu sonho. Mas dê graças a Deus por esse filho que às vezes te dá trabalho. Dê graças a Deus por esse esposo que às vezes amanhece azedo. E diga glória a Deus, porque ele vai mudar. Sabe qual é o nosso problema? Que nós já acordamos apimentados. Igual o dragão, não é aquele bafo não, é porque fala demais. Porque fala muito. Ai, irmãos, amanhã você tem que amanhecer diferente, em nome de Jesus. Irmã, se ele não amanhecer diferente, me conta. Dedura ele. E se ela não amanhecer diferente, irmão, me conta também. Nós vamos orar com ele ou com ela. Mas irmãos, seja grato. Olhe para o seu trabalho. O que mais me deixava indignado com os rapazes que trabalhavam comigo, esse salário velho. Pegava o contra-cheque e dizia, esse salário velho. Não era velho não, mano. Irmãos, era o suor do mês inteiro. Era dele. Suou para ganhar e está amaldiçoando o seu suor. A Bíblia diz ser fiel. Sabe por que não dá? Eu falava para eles, porque quando você ganha os seus R$500, que é pouco, já compra um iPhone. É só comprar uma rifa. Cadê o David? Ainda está vendendo R$20, vai ganhar um celular top. Hã? E uma bicicleta para andar. A bicicleta é minha já. A bicicleta já é minha. Preciso andar de bike. Amém, irmão? Falar nisso, cadê a irmã que me vendeu, que eu não paguei ainda? Cadê ela? Veio hoje? Não. Irmãos, então, seja grato. Seja grato. Grato pela igreja. Grato pelo seu líder. Grato pelo seu pastor. Grato pelo louvor. Grato pelo teu sapato furado. Mas seja grato. Sabe o que tem pegado nossas vidas? É esse sentimento de ingratidão. Sabe, José venceu, irmãos, porque José foi grato. Quando José deu a volta por cima, quando Deus exaltou José, quando Deus começou a usar José, ele teve nas mãos a oportunidade de aniquilar os seus irmãos. Mas a Bíblia diz que ele amou os seus irmãos. Sabe o que ele disse? Não vos preocupeis, Deus usou vocês para salvar o Egito. Eita, José, nós chegar no céu, nós temos que apertar a mão desse rapaz. Queridos irmãos, seja grato. Amém? Os olhos de José provavelmente lacrimejaram devido à pimenta do esquecimento. Algumas pessoas conseguem enxergar as mãos de Deus mesmo com os olhos apimentados. Outros se entregam, se desmancham em queixa, se desmancham em acusações, se desmancham em desespero. Mas esse não é o papel, não é o que o Senhor tem nos ensinado. Sabe por que José venceu? Fica de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí mesmo em Gênesis 39, verso 2. José conseguiu vencer por uma razão, irmãos. José conseguiu romper. José conseguiu vencer as ardências nos olhos por uma razão. E é o que está escrito aqui no verso 2 do capítulo 39 de Gênesis. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Que José venceu? Porque o Senhor estava com José. Sabe por quê que você vai vencer? Pergunta para o seu irmão aí. Não, está muito xoxo. Está muito xoxo.
Tem que falar com cara de leão. Sabe por quê que você vai vencer? Porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Sabe por quê que a vitória é certa? Porque o Senhor é conosco, irmãos. Quando as ardências dessa vida surgirem, pegue esse texto e no lugar de José coloque o seu nome. O Senhor está com Nardete. Diga seu nome aí. O Senhor está com Nardete. Aleluia. O Senhor está com você. Quem será contra você? Se o Senhor está com você, se o Senhor está com a sua família, se o Senhor está no seu casamento. Agora olha para mim, por favor. Permita que Ele esteja com você. Ele só não vai estar se você não der vazão para Ele. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com Ele. Permita que o Senhor entre no seu coração. Permita que o Senhor entre na sua vida. Dê espaço para Ele. Não viva mais queixando-se, com os olhos apimentados. Você vai lagrimar, sabe de quê, irmão? Da glória de Deus. Você vai chorar a partir de hoje de alegria. De alegria. Vão perguntar para você: por que você está chorando? Porque meu marido converteu. Por que você está chorando? Porque uma porta de emprego se abriu. Por que você está chorando? Porque meu filho foi livre das drogas. Seu choro agora é de alegria. Chegou um tempo novo na tua vida, irmãos. Levanta suas mãos.